Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus esteja com todos. Vamos a mais uma pequena exposição e hoje o nosso tema será Joana d'Arc. Mas antes de iniciarmos com a palestra de hoje, como sempre, vamos a uma leitura de uma mensagem de cunho mediúnico para que essa mensagem possa nos harmonizar, nos preparar para o pequeno estudo dessa noite. E em seguida, então, faremos a prece para que possamos estar unidos aos nossos amigos benfeitores espirituais, a fim de que eles possam nos ajudar a melhor compreender o tema e podermos, então, aperfeiçoar dessa maneira nossas próprias vidas. A mensagem de hoje se intitula Convenções e é o capítulo 30 do livro Pão Nosso, do benfeitor Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. No Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 27, encontramos o seguinte: E disse-lhe: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O benfeitor Emmanuel esclarece: o sábado, nesta passagem evangélica, simboliza as convenções organizadas para o serviço humano. Há criaturas que por elas sacrificam todas as possibilidades de elevação espiritual. Quais certos encarregados de serviços públicos que adiam indefinidamente determinadas providências de interesse coletivo em virtude da ausência de um selo minúsculo. Muitas existem que, por bagatelas, abandonam grandes oportunidades de união com a esfera superior. Ninguém ignora o lado útil das convenções. Se fossem totalmente imprestáveis, o Pai não lhes permitiria a existência no jogo das circunstâncias. São tabelas para a classificação dos esforços de cada um, tábuas que designam o tempo adequado a esse ou aquele mistério. Todavia, transformá-las em preceito inexpugnável ou em obstáculo intransponível constitui grave dano à tranquilidade comum. A maioria das pessoas atende-as antes da própria obediência a Deus. Entretanto, o Altíssimo dispôs todas as organizações da vida para que ajudem a elevação e o aprimoramento dos filhos. O próprio planeta foi edificado por causa do homem. Se o Criador foi a esse extremo de solicitude em favor das criaturas, por que deixarmos de satisfazer-lhes os desígnios divinos, prendendo-nos às preocupações inferiores da atividade terrestre? As convenções definem, catalogam, especificam e enumeram, mas não devem tiranizar a existência. Lembra-te de que foram dispostas no caminho a fim de te servirem. Respeita-as na afeição justa e construtiva, contudo, não as converta em cárcere. E assim, queridas amigas, queridos amigos, meditando sobre essa mensagem luminosa do Cristo e a explanação excelente do benfeitor Emmanuel, vamos pedir ao Senhor que também nos auxilie essa noite na tarefa que nos cabe. Que a gente não coloque, no entanto, a palestra como sendo o mais importante,
mas sim o seu conteúdo para que ele nos aperfeiçoe no dia a dia. É dessa maneira, Senhor, que pedimos a Ti e aos benfeitores espirituais que nos ajudem a compreender essa lição, a fim de que as nossas vidas se iluminem e os nossos sentimentos possam, pouco a pouco, se sublimarem. Agradecemos pela Tua providência e agradecemos aos benfeitores espirituais que certamente estarão conosco e que todos unidos possamos caminhar em direção ao Pai. Muito bem, queridos amigos, vamos hoje falar de Joana d'Arc. Esse foi o tema proposto. No entanto, para que nós possamos conversar sobre essa que foi a heroína de Lorraine, ou melhor, de Lorena, nascida na terra de Dom Remy, na França, vamos falar um pouquinho de Judas Iscariotes, o grande perseguido dos últimos 2000 anos. Por que vamos falar dele? Antes de tudo, porque, sem dúvida alguma, as duas personagens têm algo em comum. É importante que se diga que Judas Iscariote, sendo o grande perseguido dos últimos 2 anos, sofreu nas nossas mãos vamos assim dizer, uma desconsideração muito grande. Mesmo porque nós desconsideramos durante todo esse tempo 2 ensinamentos, 2 preceitos que Jesus nos trouxe. Amar os inimigos, se é que temos o Judas como inimigo, e retribuir o mal com o bem. Ora, Judas, há 2000 anos atrás, cometeu um engano? Sim, sem dúvida alguma cometeu um engano. Mas Jesus foi o primeiro a pedir para que ele fosse resgatado no plano espiritual depois do suicídio que ele cometeu. Aliás, eu já estou adiantando alguma coisa daquilo que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, né? No livro Crônicas de Além Túmulo, no capítulo 5, o benfeitor Humberto de Campos transcreve uma mensagem através da psicografia de Francisco Cândido Xavier do seu encontro com Judas no plano espiritual. Olha só, Humberto de Campos encontra-se com Judas enquanto esses estava relembrando do seu passado e admirando a paisagem da Palestina, da Judeia, enfim, aqueles sítios que não mais doíam em seu coração, mas cujas lembranças doeram por muito tempo depois da traição cometida. Nesse encontro com o benfeitor Humberto de Campos, esse espírito que ali se apresentava já luminoso, tranquilo, fala do seu imenso amor por Jesus. O amor que ele já sentia naquela época. Jesus era, sem dúvida alguma, para ele um ícone. Muito embora ele não compreendesse muito bem a missão do Messias. Seus enganos quanto ao reino, ele não havia compreendido muito bem qual era o reino que Jesus pregava, o reino de Deus. Ele imaginava que aquele reino deveria ser um reino constituído por um rei, seus administradores todos, vassalos, servidores, escravos, talvez, ministros, um reino como um outro qualquer sobre a face da terra. E assim ele sonhava em fazer parte desse reino, em ser alguém importante. Assim como todos os outros apóstolos, né? Que demoraram um certo tempo para poder compreender o que realmente era o reino que Jesus pregava, aquele reino que haveria de vir sobre a face da terra. Sua visão sobre Jesus
Ele entendia que Jesus era totalmente desprendido das coisas materiais, mas ele não podia compreender esse desprendimento tão grande, já que a posse das coisas materiais seria extremamente importante para a construção desse reino. Como Jesus poderia ignorar ou não se interessar pelo dinheiro, por exemplo, muito importante para poder manter um governo? Sua crença na idoneidade dos sacerdotes. Assim como muitos de nós, né? Colocamos assim uma fé inabalável sobre qualquer um que faça uma palestra como eu, desculpa, né? Na realidade, todos nós somos espíritos muito imperfeitos, né? Mas nós temos a mania de endeusar aquele que tem uma certa facilidade para se expressar, para envolver as pessoas. E assim, acreditamos, principalmente aqueles que se dedicam aos trabalhos religiosos, de que estes deveriam ser realmente seres iluminados, mas não são, nem sempre. Evidentemente que alguns o são e foram, mas talvez não a grande maioria, né? Eu certamente não me enquadro nesses, me enquadro naqueles que ainda trazem consigo muitas imperfeições. Então, a crença na idoneidade, na infalibilidade dos sacerdotes também levou o nosso Judas a cometer um engano. Ele pensava que, entregando Jesus aos sacerdotes, e com eles havia assim combinados, que no momento oportuno libertariam Jesus para que pudesse, então, com seus exércitos, fazer com que os romanos recuassem, os romanos que dominavam a Palestina e todo aquele território pudessem recuar, voltassem para a sua terra natal, que era Roma. E então o povo judeu poder estabelecer, então, a sua primazia até mesmo sobre os outros povos, porque essa era a ideia, né? Era uma ideia corrente na época, ou ser dominado ou ser dominador. E era esse reino que Judas entendia que deveria ser, o que poderia ser. A tentativa de reverter a situação quando ele percebeu seu engano. Quando ele então foi falar novamente com os sacerdotes, com Caifás, e simplesmente os sacerdotes lhe dizem: e o que é que a gente tem a ver com isso? Agora Jesus está preso e o problema é seu. E jogam-lhe na cara aquelas 30 moedas que ele joga pela rua e vai então cometer aquele ato indigno do suicídio. Arrependimento, expiação e reparação. São três aspectos que Allan Kardec enfoca com muita propriedade no livro Céu e Inferno, mostrando que essas três etapas são importantíssimas são indispensáveis, aliás, para o espírito que deseja reparar as suas faltas, que deseja libertar-se, ou seja, aplacar a sua própria consciência pelas faltas cometidas. E não foi diferente com Judas. Arrependimento, expiação e reparação. O arrependimento, porque move o indivíduo ao desejo de não ter cometido o erro, mas ao desejo de não cometê-lo mais realmente. A expiação, porque é necessário experimentar a dor que fizemos a outros passarem, para que então a lição se grave indelevelmente em nosso espírito e que, dessa maneira, nos levará a nunca mais cometer o mesmo engano. E a reparação, por fim, porque onde nós criamos o mal, é necessário que refaçamos o bem. Seja no aspecto exterior, em relação aos outros, à sociedade, mas principalmente em relação à própria consciência, que ela ficou maculada, ela ficou enegrecida por causa do mau ato. E então vem o suicídio. Ele se suicida. O que é o suicídio? Nesse caso, é a fuga da responsabilidade.
a fuga da responsabilidade que precisa ser assumida. Outros apóstolos também cometeram os enganos, no entanto, no momento oportuno, resolveram trabalhar para poder sanar o erro cometido. Mas, nesse caso, o Judas preferiu a fuga. É um sentimento de culpa, que é bem diferente de arrependimento. Sentimento de culpa é quando nós gostaríamos de não ter cometido aquele erro, não por compreender que agimos de forma incorreta e que acabamos por ferir as leis divinas. O sentimento de culpa é aquele sentimento que faz com que a gente queira se livrar da pena que nos cabe. Eu gostaria de não ter cometido determinado erro porque agora estou sofrendo por causa dele. Enquanto nós deveríamos pensar, eu não gostaria de ter cometido aquele erro porque entendo que eu feri a lei divina e que não deveria ter procedido daquela maneira. Que eu devo proceder de uma forma digna a fim de ser útil para mim e para a própria sociedade. Este é o arrependimento, reconstrução íntima para não mais errar. No entanto, Jesus apela em benefício de Judas. Quando já está na cruz pregado, ele recebe a visita do anjo da caridade. E ele pede a esse anjo que ele vá até o umbral para poder resgatar o Judas, porque Judas, naquele momento, acabara de se suicidar. O grande amor que Jesus tinha por Judas, e também entendendo que ele havia cometido um engano, não por maldade, mas sim por ignorância, permite que o anjo da caridade vá ao encontro de Judas e o resgate, evitando-lhe assim o pior no plano espiritual e ali começar então a sua recuperação. Ainda nessa obra, no diálogo que Judas tem com Humberto de Campos, ele lhe diz, o remorso, o arrependimento, no caso, é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. É necessário sentir o arrependimento para que ele então venha nos mover para as outras duas etapas. Bem, arrependimento consumado, ou melhor, o arrependimento reavivado no coração. A expiação é necessária, né? E o que nosso Judas diz para Humberto de Campos, diz, depois da minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. Ele nos diz, em poucas palavras, que ele fez parte daquelas milhares e milhares de almas que reencarnaram nos séculos seguintes e que foram perseguidos como cristãos pelo próprio Império Romano, pelos imperadores romanos. Sentiu as dores do martírio nos circos de Roma, ou talvez em outra cidade, mas, enfim, fazendo com que essa dor, esse sofrimento, se gravasse de uma tal maneira em seu espírito, de forma a ele compreender como espírito, de que a salvação não está nos aspectos físicos. A salvação, o bem-estar não está num reino, apenas num reino ou num governo político muito bem estruturado, mas está principalmente na consciência tranquila. Experimentou, consequentemente, as dores do martírio, porque ele foi se preparando para uma obra muito maior.
era ainda necessária a reparação. Reparação para a humanidade e reparação para a sua própria consciência. Ele continua dizendo: as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial onde, imitando o mestre, olha só, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. Aqui ele não diz textualmente. Aliás, pelo pouco que eu sei, essa é a única referência em que a gente pode concluir de que Judas teria reencarnado séculos depois, na Idade Média, no século XV, como Joana d'Arc. Porque nesse período foi a única personagem da história que sofreu exatamente dessa maneira, como ele narra aqui, o seu suplício em nome de Jesus. A gente não pode dizer exatamente uma é a reencarnação do outro. Não, a gente não pode afirmar categoricamente. Apenas essa mensagem que vem do punho de um dos maiores, se não talvez o maior médium que surgiu sobre a face da Terra, digo maior médium no sentido da credibilidade, pelo fato do Chico Xavier ter sido, sem dúvida alguma, o médium do amor. E principalmente pela coordenação do benfeitor Emmanuel, que tem demonstrado durante toda a obra dos dois juntos uma sabedoria e uma dignidade ímpar. O próprio Divaldo Franco, falando a respeito dessa comunicação, ele também diz: é verdade que nós precisamos esperar a confirmação de outras manifestações para poder dizer com todas as letras de que este reencarnou como aquela. Mas, no entanto, diz Divaldo, eu também acredito, por todas as evidências, e principalmente pela idoneidade dos envolvidos nessa comunicação, que realmente Judas tenha reencarnado como Joana d'Arc. Mas isso não é muito importante. Importante é que nós possamos perceber, avaliar a similitude que existe entre essas duas personagens e o progresso de um espírito até se libertar totalmente da sua vergonha espiritual. No século XV, a Guerra dos 100 Anos. A Inglaterra invadindo a França, porque desejava, ou havia lhes sido prometidas através do rei Carlos VI, da França, chamado até como louco, né? De que a França pertenceria à Inglaterra. A Inglaterra tinha todo o interesse de ter a França como um território seu, principalmente em virtude da possibilidade da agricultura que a França oferecia, enquanto havia e há até hoje certas limitações na própria Inglaterra, em virtude da própria topografia, enfim. E outros aspectos que, sem dúvida alguma, interessavam e interessam, talvez até hoje, aos governantes. Isso pouco importa. O fato é que as duas nações estavam em guerra e essa guerra durou 100 anos. Na realidade, durou mais de 100 anos. Durou quase 120 anos. Então, a França, o território da França tinha sido prometido ao rei Henrique V da Inglaterra,
por, sem dúvida alguma, por conchavos políticos, pelo rei Carlos VI. Mas o plano espiritual tinha em mente outras coisas. A gente sabe que o plano espiritual programa muito bem o que deve acontecer sobre a face da Terra. E a França tinha duas grandes missões que são dadas a determinados povos, dependendo das características desses povos. E a França tinha como característica, os franceses, né, tem como característica o raciocínio. Muitos movimentos surgiram depois, a partir do século XVI, XVII, na França, como o iluminismo, que levaram até mesmo aos excessos, é verdade, né? Levaram ao desenvolvimento intelectual da França e, consequentemente, do mundo. Houve abusos sim. No entanto, mesmo a Revolução Francesa, ela nos trouxe algo muito, muito importante, apesar dos próprios abusos cometidos nela. A democracia moderna. Democracia cujos embriões estavam na forma governamental da antiga Atenas, através do parlamento e outras formas de fazer com que o povo participasse da política. Rudimentar naquela época, mas que veio pouco a pouco se aperfeiçoando. Ainda tem que se aperfeiçoar bastante, isso é verdade, mas o fato que é um caminho para a liberdade de todos. Ainda não sabemos usá-la devidamente, não, mas é necessário trilhar esse caminho. E mais do que isso, o Espiritismo, que, devido ao desenvolvimento intelectual daquele povo, pôde abrigar, então, as primeiras luzes do Espiritismo, ou seja, o Consolador Prometido, essa filosofia espiritualista baseada particularmente no raciocínio. E então, não era possível que a França fosse então dominada por um povo que tinha características diferentes. Aos 16 anos, então, Joana d'Arc surge. Essa menina, que da terra de Dom Remy, onde ela nasceu, começa a ouvir vozes. Essas vozes, segundo ela, vinham do Arcanjo Gabriel, Santa Catarina e Santa Margarida. Essas vozes levam ela a desenvolver uma missão junto ao exército francês, junto aos governantes da França. Essas missões, se assim podemos chamá-las, né, eram libertar Orleans e Reims, que eram duas cidades já ocupadas pelos ingleses, e ela, aos 17 anos, inculta como era, ela não sabia nem ler nem escrever, analfabeta, né, comanda um exército que segue devotadamente a Virgem de Lorena. Virgem de Lorena por quê? Porque havia uma profecia atribuída àquele famoso mago Merlin, de que uma virgem surgiria para libertar a França e ela viria da terra de Lorena. Coroar o Delfim como rei Carlos VII, ou seja, ele era filho do rei Carlos VI, mas ele estava pouco se importando com a política e coisas e tal. Mas, no entanto, era aquele indivíduo que, no momento, poderia assumir a direção da França, tornando-se rei, e assim poder resgatar a unidade da França. Ela consegue fazer com que ele fosse coroado
E também ela vai tentar libertar Paris e Rouen, duas cidades também ocupadas pelos ingleses. No entanto, ela não consegue o intento. Ela consegue libertar Orleans e Reims, sim, coroar o Delfim como rei Carlos VII, e isso faz com que Carlos VII, se tornando rei, consiga, pouco a pouco, libertar a França. Por quê? Porque ela, como Virgem de Lorena, ela havia conquistado o povo. E tendo conquistado o povo, o rei não podia voltar atrás, apesar ainda do seu desejo de negociar muito com os ingleses. Porque ele não se interessava muito pela independência da França, se interessava, sim, com o seu próprio bem-estar. Mas, no entanto, o povo que aclamava essa heroína, não permitiu que o rei desse para trás. Muito embora ele tenha aprontado das suas, né? Estaria assim a história se repetindo? Vamos ver. Os sonhos políticos de Judas, de uma certa maneira, estavam satisfeitos. Como assim? Lembremos que, ao seu tempo, Judas queria libertar a Palestina do jugo dos romanos. E aqui, a Virgem de Lorena, ou seja, a Joana d'Arc, teve oportunidades de libertar parte da França e dar um impulso inicial para que o rei Carlos VII pudesse completar essa obra num futuro mais ou menos próximo. Ele também, Judas, sonhava em coroar Jesus como sendo o rei da Palestina, o rei dos reis. E aqui, Joana d'Arc consegue coroar o rei Carlos VII. Desse ponto de vista, né, a semelhança é grande e esse espírito, consegue, então, realizar o seu sonho. O sonho político. O sonho político. Ele precisava realizar esse sonho para que, então, pudesse despertar um pouco mais para o aspecto espiritual. E então, Joana d'Arc foi presa e vendida aos ingleses pelo clero, lembrando os velhos sacerdotes, né, Caifás, os velhos sacerdotes do Sinédrio lá de Jerusalém, e o próprio rei Carlos VII. Lembrando também o rei daquela época, né? Então, isso acontece em 1430. Tem alguma semelhança? Tem muita semelhança. Aqui, posto que Joana d'Arc fosse realmente a reencarnação de Judas, ela começa a passar por aquilo que, em função do seu ato, fez passar ao próprio Jesus. Devia esse espírito a reparação à própria consciência. Cumpriu o seu desejo de instaurar um reino. Mas certamente isso não foi o suficiente para aplacar o seu desejo de liberdade espiritual. E então, numa mensagem que a própria Joana d'Arc dita ao Leon Denis, autor do livro Joana d'Arc Médium, importante ler, estudar essa obra do Leon Denis, ela diz o seguinte: junto de Deus aprendi a perdoar, mas esses pensamentos não devem fazer com que em mim nasça a fraqueza. E divino dom, encontro em meu coração força bastante para procurar esclarecer, às vezes, aqueles que, por orgulhos,
me querem monopolizar a memória, desculpa. Como espírito, ela já está ditando a importância da consciência tranquila, em todos os aspectos. Enquanto ainda na Terra, sonhava com o poder político, sonhava com as luzes da fama, talvez enquanto Judas, ela percebe, ela sente agora como espírito de que mesmo aqueles que a adoram como santa, já que a Igreja Católica já transformou em santos a partir de 1920, isso para ela pouco importa. Para esse espírito pouco importa esses títulos, né? Como ela diz, encontro em meu coração força bastante para poder esclarecer, às vezes, aqueles que, por orgulho, me querem monopolizar a memória. Totalmente desprendida agora das coisas terrenas, mas sim sentindo o arrobo do desejo de servir sinceramente a Deus, ao plano espiritual, à sua própria consciência. Então ela foi presa, julgada e condenada. Seu processo em tudo assemelha-se ao de Jesus. Olha só. Jesus foi traído por um amigo, Judas. E ela foi traída pelo rei que ela mesma ajudou a coroar. Jesus foi condenado por blasfêmia e ela foi condenada por heresia. Semelhante. O Sinédrio e o procônsul estavam sempre em briga porque ninguém queria assumir a responsabilidade de condenar ou absolver Jesus. Acontecia a mesma coisa entre o clero e os ingleses. O clero, porque no fundo, tinha receio de cometer um pecado perante Deus, embora o Tribunal da Santa Inquisição tivesse regras rígidas, né? E os ingleses, porque queriam que isso partisse do próprio clero, como sendo ela tratada como uma bruxa, alguém que tinha pacto com o diabo. A coroa de espinho. Jesus foi humilhado, não apenas pela coroa de espinho, mas a disputa dos próprios soldados que, enquanto o maltratavam, enquanto o torturavam, disputavam as suas próprias vestes, batiam nele e diziam, tu que sabes tudo, procura adivinhar quem foi que te bateu. E davam risada. E ela foi ultrajada várias e várias vezes, principalmente através de exames da sua própria virgindade. Pilatos lava as suas mãos. O rei Carlos faz a mesma coisa. O rei Carlos VII a ignora simplesmente. Ele que por ela foi coroado, a ignora. Servir a Deus sem pensamento oculto. Essa é a mensagem que ela nos traz ainda no livro Joana d'Arc Médium, através de Leão Diniz. E ela nos diz, cristã piedosa e sincera na terra, eu sinto no espaço os mesmos arroubos, o mesmo desejo de oração, mas quero minha memória livre e desprendida de todo cálculo. Como espírito, sem dúvida alguma, ainda no seu passado, havia experimentado e sabia o que significa fazer as coisas, fazer o bem até, mas com segundas, terceiras, quartas intenções, mesmo que essa intenção fosse ganhar o reino dos céus. É necessário alcançar uma pureza
de forma que o bem possa ser exercido de uma forma tão espontânea que o indivíduo nem perceba que esteja fazendo bem, mas sim que ele haja daquela maneira, de uma forma simples, piedosa, sincera, sem ter qualquer pensamento oculto, interesse pessoal qualquer, que possa denegrir o ato da benemerência, o ato da caridade. Ela estava se referindo ao processo de beatificação, que à época dessa mensagem já tinha ocorrido, já consumado, e da canonização que já estava sendo projetada pela Igreja Católica, elevada a efeito em 30 de maio de 1920. Nos dando, assim, uma demonstração de que ser canonizada como santa ou não, pouco importava. Porque importa, sim, o amor que ela tem pela humanidade, o amor recíproco que existe entre todos aqueles que, elevando o pensamento a ela, sentem e percebem o seu carinho, a sua devoção, como espírito já ao nível de todos os grandes apóstolos, como aqueles outros 11, ou 12, ou 13, ou 500 que já acompanhavam Jesus naquela época. Resgataram completamente o seu crime. E no momento crucial advém a solidão. Por quê? Primeiro, ela recebe uma promessa de libertação das suas próprias vozes. Mas as vozes, depois disso, calam. Ela passa um longo tempo sem mais ouvir essas vozes. Ela se sente só. No momento em que ela está sendo julgada, e principalmente no momento em que ela está sendo levada para o patíbulo. Para agravar um pouquinho a situação, a pressão dos dogmas católicos. Esses dogmas pressionavam muito a consciência de Joana d'Arc. Como a própria confissão, a necessidade de se confessionar a um padre, e assim por diante. Mas naquele momento a solidão leva o espírito a se entregar totalmente a Deus. É nesse momento em que ele se sente sozinho que ele decide, foge novamente, ou entrega-se totalmente à vontade de Deus. E então, naquele momento, a última lição, enquanto ela se encontra envolvida pela chama, ela relembra de Jesus que diz: Senhor, Senhor, por que me abandonastes? E se entrega totalmente à paz espiritual que até hoje a envolve. Que a paz de Jesus esteja com todos.